Paz do Senhor Jesus, meus amados, que Deus o abençoe de forma grandiosa e que a palavra deste momento venha de encontro ao teu coração, trazendo ânimo, trazendo esperança, trazendo vigor para a sua vida, trazendo propósito para cada dia nosso aqui. Vamos então para Marcos capítulo 1, versículo 35. Diz assim: Jesus de madrugada, ainda escuro, levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Precioso esse ensino, precioso sabermos que o nosso Senhor Jesus dependia do Pai e por isso orava. A oração demonstra a nossa fé, irmãos. Quando paramos de orar, quando paramos de falar com Deus, quando paramos de clamar, quando paramos de ter intimidade com Deus, de meditar em Deus, de ter um tempo para Ele, isso demonstra o nosso nível de fé que está muito baixo. Então precisamos sempre estar voltados para Deus, para buscá-lo em oração, não importa a circunstância. Nós podemos sempre ter o consolo, o conforto que vem desse tempo de comunhão, desse tempo de oração. Então, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa. Importante pensarmos nisso. E foi para um lugar deserto, onde ficou orando, um lugar sozinho, um lugar onde ele estava sozinho. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Claro, passado o tempo, creio que já tinha amanhecido, e eles viram, não acharam Jesus e havia muitas pessoas ali. Então eles foram e chegaram lá e disseram: Mestre, todos estão te procurando. Olha o que Jesus respondeu, amados: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também pregue ali. Eu quero ir pregar em outros lugares. Há muita gente aqui, há muitas pessoas me procurando, mas eu tenho um propósito, eu tenho uma razão, eu preciso ir pregar também em outros lugares. É isso que ele diz, né? Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Esta é a palavra desta manhã, desta noite. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Esse é o propósito da minha vida. Esta é a razão. Eu vim para pregar, eu vim para ensinar, eu vim para libertar os cativos, eu vim para curar os enfermos, eu vim para salvar os perdidos. Foi para isso que eu vim e eu vou cumprir o meu propósito, eu vou cumprir o meu chamado. Continuando, ele diz, então, a palavra de Deus diz, então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. A missão do nosso Senhor Jesus era esta. A missão do Senhor Jesus nesta vida era essa. Queria lembrar os irmãos que Jesus veio do Pai, veio de Deus. Ele nasceu de uma virgem, ele nasceu com um propósito. Diz a palavra, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido debaixo da lei, para redimir, para salvar aqueles que estavam justamente com o peso da lei sobre eles. Jesus veio com esse propósito. Houve um tempo em que Jesus veio para salvar os perdidos. Jesus deixou sua glória, veio a este mundo, veio com um propósito, veio para servir, veio para cumprir. A vida dele tinha um projeto. Parece pouco. Com 33 anos ele partiu. Chegou o momento que ele disse para os seus discípulos: chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Era hora de partir. Nós não compreendemos muito bem isso. Nós sofremos demais com a morte, porque não entendemos essa despedida, essa partida. Assim foi com Jesus e assim é conosco. Agora, ele tinha uma razão, ele tinha um projeto de vida e ele sabia isso. Ele sabia a razão por que estava aqui, o momento que deveria ficar, o momento que deveria partir. Ele sabia. Quando nós sabemos, irmãos,
nós ficamos mais tranquilos, mais conformados, mais consolados. Assim como Jesus, que não era deste mundo, Jesus que veio para passar um tempo aqui, veio com o propósito de salvar o que se havia perdido. Eu quero te dizer, eu e você, seu pai, sua mãe, o seu irmão, o seu filho, sua filha, também tem um propósito traçado por Deus nesta vida. É verdade que nós podemos, por nossa ignorância, ou por nossa incredulidade, ou por nossa petulância, abreviar esses dias, né? Por não ouvir Deus, por não obedecer a Deus, por fazer coisas que Deus não aprova e que a nossa natureza não permite. Então podemos abreviar esses dias. Mas do contrário, irmãos, nós temos um projeto de Deus, temos um propósito de Deus, e quando se cumprir esse propósito, voltaremos para Deus. Viemos dele, assim como Jesus, com um propósito, e voltaremos para ele, para dar conta daquilo que nós fizemos. Você se lembra de Jesus? Jesus veio, demorou um tempo, irmãos, quase não se ouve falar da adolescência, da juventude de Jesus. Pouco a Bíblia fala sobre isso, mas ele viveu certamente obediente ao seu pai e à sua mãe, ajudando seu pai na carpintaria. Indo à igreja, a gente sabe disso, ele interrogava os doutores da lei, queria saber das coisas. Sabia que tinha um projeto de vida, né? Quando seus pais foram procurá-lo, 2 dias depois que ele havia ficado em Jerusalém, a resposta dele foi: vocês não sabiam que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai, que há um propósito para a minha vida? Eu quero te dizer, há um propósito para a tua vida, eu tenho um propósito de vida, e nós precisamos descobrir esse propósito e viver ele, e viver esse propósito. Eu sempre, quando não tinha muito entendimento, eu olhava para Estevão, amados. Estevão, aquele homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, pregando com toda a ousadia a palavra de Deus. Mas de repente, enquanto ele pregava, enquanto ele testemunhava, falava a verdade, aqueles homens, por inveja, o apedrejaram e o mataram. Olhando naturalmente como homem, a gente dizia: não, a história não terminou bem para Estevão, ele era novo ainda. Como é que deixaram, como é que Deus permitiu que ele morresse daquela forma? Ele não deveria morrer. Mas na verdade, irmãos, Estevão tinha cumprido o propósito que Deus tinha para ele. É por isso que ele diz: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem está em pé, observando. Então, é muito importante nós falarmos uma e outras vezes sobre isso, para compreendermos que há um propósito na nossa vida. Ele cumpriu o propósito. Tiago foi morto por Herodes, e Pedro foi preparado para morrer. Mas por que será que Tiago foi morto e Pedro não? A igreja certamente orava por ele. A igreja estava orando por ele, e quem sabe estava orando por Tiago também, mas diz em Atos 12 que a igreja fazia incessante oração por Pedro a Deus. E à noite, anjos foram lá e libertaram Pedro daquela prisão. E Pedro viveu e cumpriu o propósito que Deus tinha para ele, até ser morto. Ele diz na sua segunda carta de Pedro: eu já estou sendo oferecido, o tempo da minha partida está próximo, eu estou indo, cumpri já a minha tarefa. Assim como Jesus, que disse: tudo está consumado. Assim como Paulo, que disse: acabei minha carreira. Pedro também. Eu e você também temos um tempo, irmãos, e precisamos compreender isso. Precisamos entender, e então, entendendo, viver enquanto vivermos, fazermos a obra de Deus, fazermos como Jesus falou aqui:
Foi para isso que eu vim. Eu tenho que ir lá, eu tenho que pregar. Ah, mas está uma multidão aqui, Senhor Jesus, fique por aqui. Olha quanta gente aqui. Todos estão te procurando. Mas Jesus sabia, entendia, compreendia que ele precisava ir em outros lugares. Foi para isso que eu vim. É para isso que eu estou aqui. Ah, que Deus nos dê essa graça de compreendermos, irmãos, cada um de nós, a missão que nós temos. E aqueles que partiram, aqueles que descansam no Senhor, sabermos que eles cumpriram a sua missão. Para não nos entristecermos muito, como os demais, diz Paulo. Amém, amados? Em nome de Jesus, saiba, foi para isso que nós viemos. Há uma missão, há um propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos. Querido Pai Celestial, eu te dou graças, Papai, por esse momento em que meditamos em tua palavra, por saber que há um propósito para todas as coisas. Agora o Senhor nos conhece, o Senhor sabe que nós somos carne, somos pó. E, meu Pai, quando temos notícias daqueles amigos, amigas, irmãos e irmãs amadas que partem, a Deus nós também choramos, nós sofremos, nós lamentamos. E eu peço, meu Deus, o consolo do Senhor por aqueles, meu Pai, que estão enfrentando o luto neste momento. Peço que o Senhor dê graça, que o Senhor, meu Pai, revele a eles o projeto de cada um. Meu Deus, que o consolo do Senhor venha sobre a vida deles. Eu oro agora, eu abençoo, meu Deus, os que choram, os que sofrem, e peço essa bênção do Senhor e te agradeço porque o Senhor nunca mudou, o Senhor nunca mudará. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus console o teu coração. Minha amada irmã, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus.